Ah, Boa tarde, boa noite. Sakamoto, então, a minha primeira pergunta seria: todos concordamos que o presidente Bolsonaro não tem apreço pelos valores democráticos, ainda que tenha sido democraticamente eleito. Porém, há críticas contundentes, principalmente por historiadores italianos especializados no fascismo, como o Emílio Gentili, no sentido de que a forma da atuação governamental do presidente Bolsonaro não condiz com a de um fascista. Isso porque um fascista não precisa ficar testando a integridade de órgãos de controle externo ou de demais poderes republicanos, como legislativo, judiciário, pois o próprio regime fascista já pressupõe um aparelhamento e domínio sobre esses poderes e órgãos. Por isso a pergunta agora: você acha tecnicamente certo adjetivar o presidente Bolsonaro de fascista? Por exclusão, não seria mais adequado adjetivá-lo de caudilho, pois além de não deter um domínio completo sobre os poderes, um caudilho ainda necessita se valer de milícias paralelas para o exercício, influência e poder? Eu acho que eu acho, bem, eu tenho uma eu tenho uma certa familiaridade com a discussão sobre sobre as polêmicas da categorização, até porque um dos meus temas principais é trabalho escravo. E quando a gente fala de trabalho escravo, as pessoas falam, não, mas não é a mesma coisa do trabalho escravo. Eu falei, depende de qual trabalho escravo você está falando. Você está querendo comparar com o quê? Tivemos vários modos de produção. Tivemos um grande modo de produção escravista durante séculos, mas tivemos trabalho escravo na antiguidade, tivemos trabalho escravo na Idade Moderna na Idade Média, cada um com as suas características, mas todos eles tinham entre si alguns elementos básicos. O que eu acabo falando, eu fiz essa introdução para falar o seguinte, eu não critico quem utiliza efetivamente, dizendo que Bolsonaro é fascista, e até já vamos discutir o porquê eu não critico, mas eu acho que o correto é dizer que ele tem comportamentos fascistas. Ele tem comportamentos fascistas, ele adota comportamentos fascistas, e não necessariamente que ele é fascista, que o regime que ele está, o regime dele, o governo dele é um governo fascista, pelo menos ainda não, né? Não que não possa vir a se transformar. Quando você vai, o Paulo Arantes, né, o glorioso Paulo Arantes, professor de filosofia da USP, que formou décadas de filósofos, né, ele fala que o bolsonarismo ele tem um componente revolucionário. Só que ele assume o poder, né, claro, com menos força relativa do que outras personagens históricas ao longo do tempo, e esse poder com que ele assume é insuficiente para tentar fazer uma conversão de regime ou qualquer coisa nesse sentido. Só que o que acontece é que Bolsonaro vai, para tentar alcançar essa sua visão revolucionária, essa sua visão transformadora, né? Transformadora para pior, no meu ponto de vista, é claro, ele vai minando instituições de monitoramento e controle da sociedade. Então, você vai pegar desde do início, né, de 2019, ele vai atuando para minar, ele sequestrar instituições ligadas ao Poder Executivo, como o COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, o INCRA, o IBAMA, o ICMBio, toda instituição relacionada ao monitoramento e controle, ele vai minando. E, ao mesmo tempo, ele vai, com outras instituições, ele vai tentando sequestrar, ou ele vai tentando fazer acordos, né, com a Procuradoria-Geral da República, ele subverte a questão da lista tríplice, escolhe alguém de fora, alguém que está interessado na cadeira de ministro do Supremo. Então, ele subverte, né, uma parte da Procuradoria-Geral da República que passa a blindá-lo. E com o Congresso Nacional ele não subverte, mas ele fez uma associação com uma parte do Congresso Nacional, o Centrão, e garante para ele também determinada proteção até algum limite. Os únicos órgãos que ele não conseguiu subverter nem pactuar foram determinados tribunais superiores, né, o STF principalmente. E por isso ele vive as turras, vive ameaçando, né, exatamente porque é o tribunal que ele não conseguiu, na verdade, sequestrar. No que pese, é claro, ele ter fé de que ele vai conseguir minar indiretamente através da indicação de outras pessoas. Agora,
esse componente revolucionário do bolsonarismo, né, ele quer, claro, trocar o regime, ele quer derrubar o regime, ele tem características, né, ele assume características semelhantes ao fascismo, mas ele não é igual, do ponto de vista do rigor acadêmico, ele não é um regime fascista como os regimes fascistas tradicionais. Agora, você vai pegar a bibliografia, você vai ver que ele emula, que ele simula, que ele adota vários. E eu não estou falando só do ponto de vista do marketing, não, né? Não estou falando das motociatas, eu estou falando do comportamento do Duce ou de Hitler, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu estou falando de uma série de outros comportamentos que ele vai emulando, ele vai simulando, ele vai adotando. Agora, no que não significa que em determinado momento ele não vai ter força para fazer isso. Ele pode vir a ter força para fazer isso, sim. O que eu falo que eu não critico, porque eu acho que para muita gente, se você for conversar para muitas pessoas que fazem essa acusação ao Bolsonaro, pelo menos eu estou falando do ponto de vista de jornalistas, cientistas sociais, ativistas que falam isso, quando você vai conversar com eles, eles falam também, eles fazem essa ponderação, né, dizendo que não chegou um regime fascista efetivamente, por uma série de razões, mas que ele tem um comportamento fascista. Só que na hora de fazer o debate público, eles não vão falar, olha, é um regime que emula e tem comportamentos fascistas. Eles acabam dizendo que é um regime fascista. Eu prefiro, você vai pegar os meus textos, eu não chamo. Eu prefiro dizer que ele tem comportamentos fascistas, ou dimensões fascistas, e é claro, ele pode caminhar para uma situação pior do que essa, né?